falamos a semana toda sobre alinhando o emocional com o espiritual. Falamos a semana toda como a psicologia, a neurociência, ela aborda cada versículo da palavra. E vamos continuar na próxima semana, mas hoje é um dia diferente. Hoje é um vídeo totalmente diferente. Eu quero dizer para você que nós precisamos acabar de uma vez com toda a crença, toda a crença limitante que você adquiriu quando criança e adquiriu quando você entrou pro cristianismo, pro evangelho de Cristo. Isso mesmo. Mas qual crença, doutora, pastora? Qual crença? A crença de que quem tem depressão não tem Deus, que depressão é do diabo, que esse negócio de problema de depressão, de ansiedade, de trauma, dessas coisas, você não tem tempo para isso, que isso é doença de rico, ou que isso são pessoas que não têm compromisso com Deus. Olha, não fale isso. Eu tiro por mim. Eu era uma mulher que, quem me conhece desde nova, sabe que eu sempre fui uma mulher que orava. Pensa naquela mulher que orava 3 horas por dia, era eu. Orava 3 horas por dia. A hora que você fosse na minha casa, ou estava orando, ou estava lendo a Bíblia. Eu estudava, eu tinha 5, 6 Bíblias de estudos diferentes, eu abria elas na minha cama ali e começava a estudar. Eu era uma mulher dedicada, uma mulher muito religiosa, eu pregava muito, eu viajava, todo mês eu estava viajando para ministrar a palavra. E desde muito nova eu sofria com depressão crônica. Aos 14 anos fui abusada sexualmente, tentei suicídio várias vezes. E quando eu comecei a viver o que Deus queria que eu vivesse na minha vida, eu comecei a viver. Só que eu vivi de uma forma que ainda faltava alguma coisa. Só que eu achava de verdade que a Bíblia, achava de verdade que as orações, que as vigílias, que os montes, que as pregações nos altares, isso iria tratar o meu problema emocional. E às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, Deus me mostra que você passa uma coisa que você não é. E aí, muitas das vezes, os religiosos, ele levava para um lado que eu estava em pecado, eu estava errada. Não, não era isso. Deus fez 2 pessoas, nesses anos todos, de 32 anos de evangélica, 2 pessoas, muito de Deus, chegou para mim e falou assim, olha, tem algo faltando, eu não sei o que é, mas você pregando ali, Deus me mostrava que você está pregando algo que, no momento, você não está vivendo. E eu ficava assim pensando, o que será? O que será? E a pessoa ficava meio que com receio de me falar, mas eu sempre fui muito humilde, sempre aceitei muitas críticas quando ela é construtiva. Só que o que ela não sabia é que quando eu subia nos altares para ministrar, eu criava uma personagem dentro de mim, uma personagem que eu queria ser. Uma mulher forte, determinada, ousada, ponderada. Eu não era. Eu era uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, eu tinha depressão, eu tinha ansiedade, eu tinha vários transtornos, e eu achava que de verdade a Bíblia ou estar no altar, isso ia mudar minha vida. Hoje eu sou terapeuta de mulheres de Deus que ministra a palavra e que na igreja, você olha elas pregando, você diz assim, ela é minha referência, queria ser como ela, mas em casa ela não consegue dormir, precisa tomar um clorazepam para poder dormir. Ela precisa tomar um Zap para poder desacelerar o pensamento porque ela é muito acelerada. Ela precisa tomar um Pondera porque ela é muito depressiva. Entende? Então, assim, existem mulheres de Deus, que são de Deus, porque isso não define o que elas são ou deixam de ser, que estão doentes. Sabe por quê? Esperaram chegar no fundo do poço para procurar ajuda. Então, eu quero dizer para você que o maior psicólogo que já existiu, eu tenho esse livro ali na minha estante, é um livro extraordinário, onde esse livro mostra técnicas que Jesus ele usava há 2000 anos atrás, que são usadas hoje, que foram tiradas da Bíblia, que foram tiradas dos comportamentos, das atitudes de Jesus para com as outras pessoas. Hoje a psicologia, ela não permite nós... A psicologia não permite você falar de religião no meio da sua consulta, né? Misturar, não permite, porque ela sabe da verdade. Quem criou a psicologia sabe da verdade. A psicologia foi tirada daqui. Cada estratégia da psicologia foi tirada daqui. O TCC, o famoso TCC da psicologia, foi tirado daqui. PNL, as pessoas que dão palestra de PNL e são especialistas em PNL, a PNL, toda a PNL, eu fiz PNL, meu marido é especialista em PNL, foi tirado daqui. E tem pessoas que têm um medo, da palavra PNL, mentoria. Gente, o que é o mentor? O mentor ele guia, o mentor ele ensina, o mentor ele dá estratégia, o mentor ele te orienta, ele não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa saber, o que você precisa aprender. O mentor é como se fosse um pastor, que hoje, né, infelizmente não existem pastores que realmente ensina o que você quer aprender. Hoje existem pastores que falam o que você quer ouvir, né? Fala sobre prosperidade, fala sobre vitória, fala sobre conquista, massageia o seu ego. Mas o papel do pastor é te orientar, o papel do pastor é te mostrar o teu erro, o papel do pastor é fazer você
ficar constrangido com a tua vida, com a falta de compromisso que você está tendo com o evangelho. E não fazem mais isso. Então existe um mentor, existe mentor de várias. Eu sou mentora de mulheres cristãs. Eu sou mentora de mulheres e mostro o caminho. Eu uso a mentoria como uma arma poderosa no mundo espiritual. No meu chamado. Eu fui chamada para cuidar de mulheres. Eu fui chamada para ensinar mulheres a lidar com a sua dor. E mostrar para elas que elas têm valor independente do que ela está passando, do que ela já viveu. Mostrar para elas que elas precisam e podem ser curadas. Mostrar para elas que o problema não está na vida espiritual dela, mas sim no emocional. O Senhor Jesus nos ensina a tratar o nosso espiritual e o nosso emocional, o nosso psicológico. A Bíblia nos ensina isso. Salomão nos ensina isso. Jesus, nos 4 evangelhos, nos ensina isso. Sabe por que você não sabe? Porque você não examina as escrituras, você só lê. Você precisa examinar. Examinar é você se imaginar. Você lê e se imaginar naquela situação. É você pesquisar cada palavra. Por isso que eu tenho 2 diplomas de estudo de hebraico. Por quê? Porque eu fiz questão de entrar na escola de hebraico para conhecer o original de cada palavra. Porque muitas palavras se perderam. Por exemplo, a mulher de Jó, ela não diz para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas em todas as Bíblias você vai encontrar, amaldiçoa o seu Deus e morre. E eu vejo muitos, e já vi muitos pregadores pregarem contra esta mulher e falar sobre esse versículo, como se esse versículo fosse o versículo base, fosse verdadeiro. E eu ainda encontro pessoas que falam assim, eu só acredito no que está aqui. São pessoas que têm a mente fechada, a mente pequena, são pessoas religiosas. Porque no original, no hebraico, ela não está falando amaldiçoa o seu Deus e morre. No original, ela está dizendo, olha, abençoe a Deus, agradeça a Deus pela sua vida e morre. É isso que ela está falando no seu original. Mas eu não estou aqui para dar aula de hebraico, até porque eu não domino essa área. É um aprendizado meu particular, né, para eu aplicar nas minhas mensagens. Então, eu não domino muito da aula. Eu domino, sim, outras coisas, né? Mas isso eu não domino. Mas no hebraico, o que ela está dizendo é isso. Abençoa o teu Deus, agradeça ao teu Deus pela sua vida e morre. Essa é a palavra original que está ali no livro de Jó. E muitas pessoas acham que realmente é amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, nós precisamos realmente examinar. A Bíblia, ela não foi escrita para eu, Alessandra, brasileira. A Bíblia não foi escrita para você, brasileiro, para você, português, para você, italiano, para você, francês. Não! A Bíblia foi escrita para um determinado povo, uma determinada cultura, uma determinada língua e uma determinada nação. Ela não foi escrita para nós. Então tem pessoas que pegam a Bíblia e pegam versículos e tentam viver ele ali, ó, como se fosse para nós. Por exemplo, a palavra vai dizer em Coríntios que Paulo vai dizer para as mulheres, olha, se você cortar o seu cabelo, é melhor então que você raspe a cabeça e coloque o véu. Porque o seu cabelo longo, ele é dado no lugar de véu. Então, as pessoas que religiosas, e ainda existem, que pegam essa palavra e não estudam a história. Por que Paulo disse isso? Para quem? Para que época? Apóstolo Paulo, ele fala isso para quem? Para a igreja de Corinto. Por quê? Porque lá existia um templo da deusa Axera. Isso mesmo, a deusa Star. E as prostitutas do templo tinham a cabeça raspada. E as mulheres de Corinto, as sacerdotisas do templo, as mulheres que serviam no templo, elas tiveram encontro com Jesus através do apóstolo Paulo e foram para a igreja. Só que elas tinham o hábito de manter o cabelo muito curto. E o apóstolo Paulo falou assim, olha, se vocês não deixar o cabelo crescer, as pessoas lá fora vão ter vocês como, se vocês fossem ainda sacerdotisa do templo de Star, da Xera. Vão ter vocês ainda como a prostituta do templo. Então, vocês precisam deixar o cabelo crescer. Mas se vocês acham dificultoso, porque Paulo sabia que para você arrancar um hábito de uma pessoa, era muito difícil. Então, o apóstolo Paulo falou assim, ó, já que você tem essa dificuldade, então use o véu. Então, aí tem muitas igrejas que permitem a mulher parar as pontas do cabelo, mas usar o véu quando for orar. Olha a ignorância. Então, esta palavra foi dada para aquele tempo, para aquele momento, para aquela situação, para aquele povo, para aquelas mulheres que eram do tempo daquela deusa, eram prostitutas daquele templo e que tinham seus cabelos igual o cabelo de homem, bem curtinhos. E o apóstolo Paulo, quando elas se converteram, falou, olha, vocês precisam deixar o cabelo crescer, porque o seu cabelo vai ser lhe dado no lugar de véu, mas enquanto eles não crescem, enquanto vocês não conseguem abrir mão desse hábito, então vocês cobrem ele com véu. Para quê? Para que vocês não sejam... para que as pessoas, elas não comparem vocês, né, com as prostitutas. Porque hoje vocês não são as prostitutas do templo. Hoje vocês são mulheres lavadas e remidas pelo sangue.
Então, vocês precisam fazer algo que façam eles identificarem vocês como uma mulher que largou aquilo e teve um encontro com Deus. Então, este versículo foi escrito para aquela época, para aquelas mulheres, para aquela situação, para aquele tempo. Entende? Então, que era pecado há 32 anos, que uma vez eu fiquei em disciplina 3 meses, não pude pregar. Tive que cancelar toda a minha agenda porque eu cortei 3 dedos do meu cabelo. Então, que era pecado há 30 anos atrás, hoje não é. Sabe por que não é? Não é porque Deus mudou. Vamos parar com essa ignorância. É porque os homens, eles estão com mais acesso aos estudos, aos históricos. Eles estão saindo da caixa. Entende? O que era pecado antigamente, porque a mente deles era fechada e levava a Bíblia ao pé da letra, como que se a Bíblia fosse escrita para nós, né? Eles abriram seus olhos e começaram a estudar, fizeram faculdade ou compraram livros históricos, começaram a ler, porque a pior coisa que existe é uma pessoa que ela quer ser inteligente, ela quer ser uma pessoa de posição, mas ela não ler. Você quer prosperar? Você quer ser uma pessoa inteligente, respeitada? Você quer dominar certos assuntos? Então leia. Apóstolo Paulo vai dizer, leia de tudo que você puder. E retém o que é bom. Então eu venho neste dia de hoje falar para você que este propósito de alinhar o emocional com o espiritual veio do coração de Deus para a minha vida. Eu não estou aqui neste canal só simplesmente para ser mais uma, não. Eu quero abrir os seus olhos e quero mostrar para você que você pode ter depressão, você pode ter ansiedade, você pode ter alguns transtornos. E no meio de tudo isso, você ainda pode ter Deus na tua vida. Isso não quer dizer que você não tem Deus. Isso quer dizer que a sua carne, que a sua matéria, que o seu emocional, ele precisa de ajuda. E você precisa entender que não é pecado você gritar e pedir ajuda. Não é erro você se angustiar profundamente. Ok? Mas as pessoas não tinham... Realmente, eles não tinham acesso ao que nós temos. Mas o apóstolo Paulo, ele andava com um médico. Ele morreu muito velhinho. Ele andava com Lucas. Lucas era o seu discípulo. Lucas orientava ele, Lucas ajudava ele emocional, psicologicamente. Se eu for contar aqui, se eu for falar para vocês aqui sobre a última prisão de Paulo, que ele saiu de lá tão traumatizado que nem consegui pegar na caneta, que na época o nome não era caneta, né? Mas vamos usar aqui a nossa linguagem de hoje. Ele não conseguia nem pegar a caneta para escrever para a igreja de Corinto. Sabe quem escreveu a segunda carta de Corinto? Foi Tito. Tito escreveu a carta. Ele falava e Tito escrevia, porque ele estava tão abalado emocionalmente, ele estava tão traumatizado com a prisão que ele viveu em Éfeso, que ele não conseguia nem pegar na caneta para escrever. Mas ele tinha sempre Lucas ao lado dele, para poder ajudar ele emocionalmente e fisicamente. Então vamos quebrar esse tabu. Vamos parar com isso. Tá bom? Vamos parar de julgamento. Eu já era pastora, eu já era pregadora do evangelho quando eu tentei meu último suicídio. Tomei 80 clonazepam, entrei em coma, não sei como cheguei no hospital. Por quê? Porque acúmulos de coisas na minha vida que eu fui, sabe, abafando, colocando debaixo do tapete. Uma hora, o lixo, ele transbordou e eu entrei no pico. E quando eu me curei, eu fui atrás de respostas. Isso mesmo. E eu encontrei as respostas. E eu quero passar essa resposta para você, dia a dia, no nosso canal. Então, se você não nos segue, nos siga. Se você não nos conhece, passa a nos conhecer diariamente. Se você quiser, faça parte da mentoria Master, que você vai saber lidar com todos os conflitos, com todas as suas dores. Porque uma vez por mês vamos ter um encontrão no Google Meet e uma vez por semana eu vou bombardear o grupo com informações maravilhosas da parte neurocientífica, da parte da psicologia e, claro, da parte espiritual. Tá bom?